Olá, boa noite, graça e paz a todos. Mais uma sexta-feira estamos aqui reunidos, né? Numa live, mas estamos reunidos, acredito que num só espírito, num só coração. Estamos aqui juntos para disseminar, para levar a palavra do Senhor, para levar conhecimento, levar entendimento e junto crescermos mediante aquilo que temos aprendido, ouvido e crido. Amém? Eu quero desejar que a graça do Senhor desde já invada seu coração. Quero declarar que toda cadeia, toda prisão, toda circunstância contrária ao mover, ao agir desse movimento nessa noite, que caia por terra. Declaramos que o Senhor tem liberdade para falar conosco, para ministrar, que o Espírito Santo possa tocar em cada coração, em cada lar nessa noite, que essa palavra seja uma palavra que venha de encontro com a sua necessidade, que essa palavra traga esclarecimentos para que você possa realmente tomar as rédeas da sua vida. Por que eu digo as rédeas da sua vida? Hoje nós vamos falar de codependência, especificamente do codependente. Nós temos um trabalho ali, né? Todos que provavelmente estão aqui assistindo sabem que nós temos um trabalho específico com as famílias. Já disse isso aqui, era algo que eu tinha no meu coração e o Senhor é bom e Deus usou a vida do Dudu montou esse projeto e me convidou e eu tenho muito prazer, muita alegria, apesar dos desafios. Eu louvo a Deus por esse trabalho maravilhoso que é feito ali na comunidade cristã de Ribeirão Preto, que é o Celebrando a Vida. O que é o Celebrando a Vida? É uma assistência específica para os familiares dos dependentes químicos. Ali nós abordamos vários temas e muitos deles, quase todos, pertinentes exclusivamente para uma família que passa por uma dificuldade onde tem dentro do seu lar um adicto, um usuário de drogas ou álcool. Amém? Então hoje nós vamos falar do codependente. O que é o codependente? É aquele por algum motivo, né, pelas circunstâncias, ele ficou refém emocionalmente de um adicto, de um dependente, seja seu filho, seja seu esposo, não importa o parentesco, né? Essa patologia, essa enfermidade, ela atinge qualquer pessoa que esteja bem próximo, que conviva bem próximo com um dependente químico. Amém? Então hoje nós vamos falar algumas características. Se você quiser anotar, pegue aí um papel, uma caneta e nós vamos, essa live é gravada, depois você pode assistir novamente, mas eu gostaria que você fosse prestando atenção se você está encaixando em algumas características aqui que eu vou estar colocando para vocês essa noite, tá certo? Nós temos a leitura, né, como uma ajuda, né, e também temos as devolutivas. Eu trabalhei já em comunidades terapêuticas e ali a gente ouvia muito, tanto dos dependentes quanto dos seus familiares. Hoje ali no Celebrando, fora a reunião, a gente dá uma assistência aos familiares que nos procuram e desde já dizendo que você é livre. Se você precisar de uma informação, se você precisar de uma ajuda, você pode procurar a mim, pode procurar a Máurea, pode procurar o Dudu. Nós temos prazer, estamos ali para servir vocês e orientar da melhor maneira possível. Amém? Estamos à disposição. Nos colocamos para servir vocês, tá certo? Então vamos lá. A primeira característica é a perda da estrutura diária. Quando aquela família, aquele ciclo ali familiar, descobre que tem um dependente químico e que ele começa a dar sinais, né, de disfunções, começa a gerar conflitos dentro da casa, há uma perda da estrutura diária. Aquela casa funcionava de uma maneira e de repente ela não está funcionando mais, não está dando certo. Eles começam a ter conflitos, né? É muito comum isso. Eles vão perdendo a rotina, aquela estrutura, aquele segmento que aquela casa tinha.
aquilo já não começa a funcionar muito bem. No começo, quando se descobriu que o pertencente familiar está usando droga. Tá, aquela família leva um baque, né? Um soco no estômago, como eles dizem, mas depois eles começam a voltar à rotina. Mas conforme vai se passando o tempo, vai se agravando as dificuldades, né? As circunstâncias, e eles vão perdendo a rotina. E aí a casa toda fica em desordem, certo? Outra coisa que a gente vê muito comum, e as mães são bem acometidas, é muito triste, às vezes a gente vê mãe chegando ali no celebrando totalmente debilitada. Ela começa a perder o interesse pelos cuidados pessoais. Então é uma mãe que não corta mais o cabelo como cortava, aquelas que já têm os cabelos grisalhos já não pintam com tanta assiduidade, elas vão deixando esses cuidados diários, elas vão se envolvendo tanto com aquela situação que elas vão deixando de se cuidar, né? E se a gente for parar para pensar, o que vai mudar a situação, né? Eu quero atentar para isso. Você deixou de se cuidar, mudou a situação, melhorou? Acredito que não. Então é uma coisa para você ficar alerta, né? É a segunda característica que a gente vê bem quando começa-se essa disfunção familiar que nós chamamos. Outra coisa que nós vimos muito, a incapacidade de colocar limites. Sabe por quê? Não se sabe qual que é o limite. Não se sabe. E aí, aqueles que têm criança em casa não sabem nem como colocar limite para as crianças. Por quê? Porque a casa está disfuncional. A casa perdeu a sua estrutura. Então, ora essa mãe está muito brava, muito rígida, ou ora essa mãe está deixando tudo a Deus dará, né? Ela não tem ali uma perseverança, ela não tem um padrão. Quando ela está bem, tá tudo bem, as crianças fluem. Quando não, as regras da casa são muito rígidas, também com o dependente, né? Mas as crianças, a gente observa que as crianças é que sofrem mais com isso. E aí vai se agravando o disfuncionamento dessa casa. Estão acompanhando aí, né? Então a terceira é a incapacidade de manter limites, né? De fazer uma casa funcionar como deveria. A quarta, perdas de planos construtivos. O que é isso? Ao invés de você ir de encontro com as prioridades, né, com as dificuldades, lidar com essas dificuldades, você só fica reagindo em situações que acontecem. Você já não tem mais projeto, você não tem mais ações, você só tem reações, você fica voltado todo o tempo, ou você, né, porque numa casa geralmente que de uma mãe e de um pai que tem um adicto, o pai e a mãe sofrem. A mãe, por estar mais perto, sofre mais, disfunciona mais, mas o pai também tem muitas perdas, é visível. Às vezes eles não demonstram, mas quando você conversa, você vê ali um pai abatido. Então, assim, não tem planos construtivos, eles só ficam reagindo, sabe, como se estivesse apagando fogo todo o tempo? É mais ou menos assim. E nós vamos ver ao longo aqui que isso é muito ruim, né? Que não funciona, não dá para fazer isso. Muitas vezes ele se sente confuso, vencido pelo cansaço. Aquela situação ali tomou conta. Então ele não reage, ele não age. Aliás, ele não age, ele só reage. Vai fazendo as coisas que vão aparecendo e vai levando, e as coisas percebe-se que vão acumulando, infelizmente. Indecisão. O familiar fica perdido, é muito visível também, é muito comum. Ele fica incapaz de tomar decisões práticas, que se eles não estivesse sendo acometido pela codependência, queridos, aqui nós estamos falando de um começo de uma codependência. Nós estamos só no comecinho, né? Talvez você esteja aí num nível bem mais elevado. Isso aqui é pro começo, no princípio de tudo, né? E nós vamos ver que a codependência
é algo que tem que ser tratado como uma doença, né? Então, assim, é importante que você se atente a isso, que você identifique que se você está passando por isso, ou se tem um familiar que está passando por isso, e com todo jeitinho você vai orientá-la a buscar ajuda. Nós vamos ver aqui que não é fácil, né, oferecer ajuda para o codependente, porque ele chega numa etapa que ele não quer, mas de alguma maneira você vai poder ajudá-lo e orientá-lo, tá certo? Então, assim, indecisão, o quinto, ele é incapaz de tomar decisões que seriam, assim, rotinas, decisões práticas da vida diária. Ele fica sem ação, né? Ele fica no que lá, reação e ação. Então, surgiu algum assunto, ele vai lá, trata aquele assunto da maneira que ele dá conta e pronto. E a vida vai se agravando, infelizmente. Outra coisa que nós observamos, isso 6, comportamento compulsivo. O que é o comportamento compulsivo? Ele é levado a fazer bem mais do que aquilo que ele já está fazendo. As mães fazem muito isso, é muito comum a gente ver nas mães. As mulheres fazem menos, mas fazem pelos seus cônjuges. Mas as mães, elas são compulsivas, elas estão fazendo algo, mas elas... sabe, ali se empenham e quer fazer algo a mais, sempre algo a mais. E o que vai acontecer com isso é o outro passo, né? Sempre o que ela faz ali parece não ser o bastante. Por quê? Porque ela não vê resultado, né? Ela tá ali tentando, fazendo isso, fazendo aquilo e não tá funcionando. Ela experimenta uma coisa, experimenta outra e vê que não está funcionando, que o seu dependente químico ali, ele não está reagindo. E aí ela começa a tentar várias coisas. O que acontece com ela? Nós estamos falando hoje da codependência, né? Então é aquela pessoa que está acometida pela codependência. Ela vai ter uma fadiga, uma dificuldade de descansar. É como se ela ficasse ligada o tempo todo, né? Ela é incapaz de dormir as horas necessárias para se sentir confortável, para se sentir descansada. E quando ela consegue dormir, é um sono estável, não é um sono que recarrega as energias, não é um sono que renova, né? Parece que assim, ela é vencida ela é vencida pelo cansaço, ela adormece, mas ela acorda da mesma maneira, tá certo? Vai colocando aí se você se identifica, se você, opa, nesse daqui eu encaixo, opa, eu tô vivendo isso, né? Opa, eu conheço alguém que tá vivendo isso. Lembrando que aqui a gente não dá nome a outros, né? Você se identificar, tudo bem, é uma decisão sua, mas nós não podemos colocar o outro, expor o outro, né? Sem que não seja nós mesmos, tá certo? Outra coisa que a gente vê muito comum, por ela já estar fadigada, por ela estar cansada, é a volta de ressentimentos pouco razoáveis. Sabe aquelas situações bem antigas? Hoje ela é casada, tem filhos, mas ela teve alguns desajustes lá com o pai, com a mãe, com o irmão, ou no seu trabalho, e ela começa a levantar isso. É impressionante, né? Ele fica obcecado, ele fica levantando emoções, conflitos que houve há tempos atrás, coisas que magoou, coisas que irritou, e aí fica o quê? Num círculo de dor, sabe? Quando assim, não, mas isso já passou, aí ele tem outro ressentimento. Ressentir é sentir de novo, né? E pra que sentir de novo, né? Então assim, fica naquele círculo de dor, ora por isso, ora está magoado com uma pessoa, ora está magoado com outro, e assim vai se agravando, né? E quando a gente está nessa situação, nada é fácil de se lidar. Nós estamos no 8º, a volta de ressentimentos pouco razoáveis, coisas que aparentemente já teriam sido resolvido. Tô falando muito rápido? É que tem bastante coisa, hoje tem muita coisa aqui, não sei nem se nós vamos conseguir colocar tudo, mas vamos tentar. 9.
olha, nós já estamos no 9º. Torna-se obsessivo pelo controle de pessoas e situações. À medida que esse codependente fica sem controle, ele já está perdido. O que ele faz? Ele abandona a si e vai cuidar do outro. E aí ele vai ter uma obsessividade em cima desse outro. Ou seja, o próprio dependente químico, então assim, ele vai viver em função de cuidar, de tentar controlar, porque vocês já perceberam que ninguém controla ninguém. Aliás, a gente não controla nem nós mesmos, né? É uma dificuldade muito grande para isso. Sabemos que só o Espírito Santo pode nos controlar. Então, ele começa a ficar obcecado. Ele tenta controlar o outro abertamente, as situações, ele tenta ali, sabe assim, gerenciar aquilo. O adicto geralmente é o alvo principal, a gente vê muito isso, né? E aí os conflitos começam a aumentar, porque como esse adicto não quer ser controlado, ser vigiado 24 horas, que seja dito a ele todos os passos que ele tem que tomar. E aí o conflito. Às vezes esse adicto não dá conta, sai de casa, ou tem outras reações, e aí vai se agravando mais a situação do codependente. Vocês viram que as coisas vão caminhando, e elas vão caminhando para situações piores. Nós vamos ver aqui que as situações vão se agravando para pior, né? Elas vão se agravando para pior. Então assim, vamos prestar atenção. Se você está no começo dessa caminhada, há tempo de você, eu preciso prestar atenção. Que nós vamos ver mais para frente que esse codependente não assume que ele tem alguma dificuldade. O problema dele é o dependente. O errado é o dependente. Quem precisa ali de ajuda é só o dependente. Ele não. Ele é uma vítima, só uma vítima, ele sofre. Realmente ele é uma vítima, né? Claro, uma situação dessa. Mas só que nós vamos ver que ele também precisa de ajuda. Aliás, ele precisa de muita ajuda, né? Então, nós falamos do 9, né? Que ele se torna obsessivo pelo controle das pessoas e situações. 10, ele fica na defensiva. Quem aqui já lidou com uma pessoa que fica totalmente na defensiva, né? Ele não aprova algumas coisas que ele está fazendo, algumas ações dele, ele mesmo não aprova. Mas se alguém vai falar com ele, se alguém falou, eu penso que você está entregue muito a essa situação, olha a sua vida, né, não tá como era, parece que tudo saiu do eixo, você tá vivendo em função... Ele fica muito irritado, ele fica irado. A tendência dele é romper com a pessoa que vai oferecer ajuda, porque ele tá na defensiva, não é? Ele pode até admitir que ele tá com alguma dificuldade em lidar com isso, mas se outro vai falar, por mais próximo, por mais que ele saiba que aquela pessoa o ama e quer o seu bem, ele entra na defensiva, ou seja, ele fica armado. E aí surge vários ressentimentos, que vai se agravando a situação dessa pessoa. Amém? Todos estão entendendo? O que você está achando? Vai colocando aqui a sua devolutiva para a gente saber como é que está o andamento. E aí, amados, nós vimos um colapso no mecanismo de defesa. Como assim? Primeira coisa, autopiedade. Por que eu? Por que isso foi acontecer comigo? O que eu fiz? Eu não estou entendendo. Eu conheço pessoas que são piores, né? Ou que nunca levou uma vida justa como a minha. E por que isso foi acontecer comigo? E aí ele começa a levantar questões que ele já estava levantando lá atrás. Coisas do passado, junto com o do presente. E aí ele começa a fazer um bem bolado, tentar montar um quebra-cabeça que é impossível, né? Ele não tem condições.
E aí ele vai o quê? Autopiedade, né? Eu não mereço. Isso não era para estar acontecendo comigo. Outra coisa que nós vemos também, e é uma defesa, é o descontrole financeiro. Nós já vimos aqui que essa pessoa está sem controle. Nós vimos aqui que essa pessoa não está no seu estado emocional ideal. Então ela tem um controle, ela tem um descontrole financeiro. O que ela pensa? Quer saber? Eu vou gastar, eu acho que eu preciso renovar meu guarda-roupa, eu acho que eu preciso cortar meu cabelo no melhor cabeleireiro, eu acho que eu preciso tingir meu cabelo, sabe, no lugar mais caro, eu vou comprar roupa no lugar mais caro, e eu acredito que isso vai me ajudar. Ou seja, uma compensação daquele estado emocional que ela está vivendo, né? Outra coisa, ela quer se compensar. Então ela diz para ela mesma, né? Eu mereço. Olha o que eu tô passando. Eu mereço, não, eu mereço um agrado. Já que ninguém está fazendo, eu mesma vou fazer por mim. E ela vai lá e compra algo que está fora das suas condições financeiras. Ou compra uma geladeira nova, a mulher gosta disso, né? Os homens imaginam que vai pensar em comprar um carro novo. Mas as mulheres vão pensar em comprar uma geladeira nova, um sofá novo, sei lá, algo que vai alegrar o seu coração. E ali ela tem um outro agravante, que é o descontrole financeiro, né? Outra coisa bem comum que nós vemos são as desordens alimentares. Tem umas que começam a comer desesperadamente. Parece que vai acabar, que amanhã não vai ter comida, né? Vai ter um lockdown de comida. E elas começam a comer compulsivamente. Outras, isso depende de cada um. Outros param praticamente de comer, esquece de comer. Então assim, vai ter uma desordem alimentar, ou seja, por estar comendo muito ou por não estar comendo nada, né? E a gente vê que não resolve, né? Outra coisa, quem já ouviu falar aqui na expressão bode expiatório? Ai, perdi aqui, peraí. Bode expiatório. Quem já ouviu essa expressão? Tem que ter um bode expiatório, né? Em toda situação tem que ter um bode expiatório. Culpar as outras pessoas. É muito difícil admitir que nós estamos errando, que nós não estamos acertando, não é verdade? A gente tem que culpar alguém. Tem que haver esse bode aí, né? Então, nós vamos culpar alguém pela disfuncionalidade pessoal. Busca fora de si, fora daquilo que ela está vivendo, das condições que ela está vivendo. Razões sobre o que ela está sentindo, né? Por que ela está se sentindo tão mal? E sabe quem geralmente ela culpa? O dependente. Ele é o causador de todo esse sofrimento. Geralmente, 90% do bode expiatório vai ser o quê? Aqui nessa etapa, que é a 14, é o dependente químico. Ele é a razão dela estar se sentindo assim. E eu queria, né, que você entendesse que tudo bem que originalmente a disfunção dessa casa começou com a dependência. Mas nós já falamos também que a dependência é uma doença, né? Então o dependente, ele é vítima também, né? Claro que tudo precisa ser trabalhado, tudo precisa de ajuda, né? Cada um tem que buscar ajuda específica, mas o codependente, ele está caminhando, ele está decidindo tomar esses passos aqui em que eu estou citando, né? Ele pode decidir o contrário, principalmente se ele está no começo. Hoje, você que está aí, ó, entrando nessa fase da codependência, você pode buscar ajuda, você pode procurar e não entrar nessa rota. Essa rota é perigosa, essa rota, ela geralmente tem um desfecho muito ruim, tá certo? Então ela vai buscar o bode expiatório para essa situação que ela está vivendo. Medo e ansiedade geral. A gente costuma dizer que tem mulheres, né, que tem medo de sentir medo.
ela começa a sentir, ela tem alguns períodos de nervosismo, situações que antes não ia atingir, ela ia resolver de pronto, mas ela está tão debilitada emocionalmente que ela passa a ter medo de coisas pequenas, começa a sofrer ansiedades por coisas muito pequenas, coisas que às vezes ela comenta com você e você fala assim, mas qual que é o problema? Mas para ela é um gigante. Por quê? Porque ela está disfuncional, ela não está vivendo o natural dela. As emoções dela foram fragilizadas, foram fragmentadas. Então ela não consegue reagir a qualquer ameaça. Para ela é muito grande, tá certo? E aí entra o quê? A desorganização mental. Gente, infelizmente, é passo a passo. A gente que acompanha as famílias, a gente vê esse passo a passo, né? Às vezes você conversa ali com aquela mãe, com aquela esposa, e você fala, ó, assim, 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 assim. Aí você vê ela 15 dias, você acha que ela vai estar reagindo, você acha que ela vai estar melhor. E aí ela traz complicações desse quadro. Você vê que ao invés dela agir, né, reagir a essa codependência, ela se entregou mais e mais com essa codependência. E aí, o que é muito comum? Perda na crença em um poder superior. Ela já orou, ela já jejuou, ela já pediu oração, ela já levou a foto do dependente, ela já foi no monte, ela já fez de tudo, de tudo, de tudo, fez voto com Deus e não funcionou. Esse dependente continua tendo dificuldades para se livrar das drogas e do álcool. Então ela começa a pensar o quê? Esse negócio de Deus não funciona não. Não, pelo menos comigo não funciona. Ela começa a perder, olha que agravante, eu já ouvi, olha, eu já ouvi mulheres dizerem assim, olha, nem Deus deu conta da minha vida e do meu familiar dependente. Deus nos abandonou. Querido, e nós sabemos que Deus não abandona ninguém, pelo contrário, né? Ele está ali em todo o tempo, mesmo quando nós recusamos a presença dele, ele fica ali de prontidão, basta uma ação nossa, um mover nosso, que ele está ali para estender as mãos. Mas esse codependente está muito cansado, muito debilitado, e ele começa a acreditar que está literalmente sozinho. Nem Deus já é com ele mais. É muito comum. E aí se sente só, né, amados? Porque a maior garantia que nós temos é Deus. Pode todos nos abandonarem, menos Deus. E aí se essa pessoa perde a confiança, a crença na maior, né? No maior que é o nosso Deus soberano sobre toda a terra e céus, aí fica difícil, muito difícil, né? Ela começa a confiar em ela mesma. Ela diz assim, é eu mesma que vou ter que resolver. Agora eu vejo que é comigo mesmo, sou eu e sou eu. E ela começa a focar ali naquele dependente, naquele adicto, e ela começa a querer buscar outras formas, e você vê ela batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, fazendo coisas indevidas, né? Já vi mães fazerem coisas fora do seu caráter, que em estado normal ela não faria, como mentir, como manipular, para defender aquele dependente químico, para proteger, ou muitas vezes por vergonha daquela situação. Então aquela mãe, aquela esposa, ela começa a ter atitudes que ela não teria em uma outra condição, ou se ela não tivesse acometida por essa codependência, né? Ela poderia até se sentir envergonhada, mas ela não mentiria. Mas como ela está acometida por essa codependência, ela começa a entrar nesse ciclo de mentiras também, tá certo? E aí? Uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, a negação da própria doença. Você fala para ela assim, ó, querida, você precisa buscar ajuda. Eu vejo que você está se entregando, eu vejo que você não está funcionando como deveria. Eu não tenho problema. Meu problema é meu filho, meu problema é meu esposo. Ele resolvendo, quando ele está bem, eu fico bem.
Queridos, isso não é uma verdade, porque nós já vimos mulheres, né? Um tempo atrás, um bom tempo atrás, chegou uma moça na igreja, uma moça linda, ela nem é de Ribeirão, ela vinha de outra cidade. E, queridos, ela chegou assim, ó, com aquele cabelo amarrado, cabelo engordurado, e o filho era dependente químico. E aí ela foi vindo nas reuniões, ele não queria vir. E aí um dia eu disse para ela, querida, você precisa de ajuda. Você tá nessa situação. E ela já tinha perdido um casamento que já estava, né, tudo acertado. O noivo falou, não, eu não posso entrar nessa, eu não vou entrar nessa furada, né? Você vive em função do teu filho, eu não vou entrar nessa, não. Então, assim, ela já tinha perdido esse casamento. E eu falei, olha, teu filho não quer nada com nada, mas por que você não começa a buscar ajuda? E ela falou, é verdade. E aí, queridos, ela começou a olhar para si, ela começou a buscar ajuda para ela, para si própria, né? Passado um mês, mais ou menos, ela estava tão mudada que eu não reconhecia ela na reunião, porque aquela mulher já tinha soltado o cabelo, aquela mulher estava com um semblante diferente. Depois eu vi, né, acompanhei ela por fotos, ela se casou com esse moço, ela posta fotos no Facebook que ela está feliz com esse moço, ou seja, eu não sei sobre o filho dela, eu não sei em que situação ele se encontra. Só que ela saiu dessa codependência, ela saiu desse círculo perigoso e ela foi viver a vida dela. Então é importante que você entenda isso. Independente se a pessoa na qual, né, proporcionou, foi uma mola para você entrar nessa condição, independente de se ela queira ajuda, se ela está se recuperando, você pode sair dessa situação da codependência. Aliás, você deve, porque na situação que o codependente se encontra, ele não pode ajudar ninguém. Se você está doente, como é que você vai ajudar? Se as suas emoções estão fragmentadas, fragilizadas, como é que você vai ajudar o outro? Pensa nisso. Então é importante que você olhe para você. Pera lá, o que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo está funcionando? Eu estou ajudando essa pessoa, né? E você vai ver que não. Pelo contrário, talvez você esteja até impulsionando essa pessoa em mais dificuldades, conforme as suas ações, tá certo? Então, assim, a negação sobre a doença é muito grande. A princípio, não, eu não preciso de ajuda, eu não tenho problema nenhum. Eu estou aqui, a gente ouve muito, né, em conversas particulares e lá no Celebrando. Eu estou aqui pelo meu filho, eu estou aqui pelo meu marido. E aí ela começa a ouvir as ministrações ou a gente conversa e você vê que ela precisa de ajuda, né? Então, assim, eu quero declarar que você reconheça que você precisa de ajuda. Outra coisa, é muito comum, pensamento acelerado. Aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo. Nossa, eu preciso resolver isso. Sabe? São muitas opções. Assim, é incapaz, fica impossível realizações, de tanto que os pensamentos ficam acelerados. Você tem a dificuldade até de ouvir essa pessoa, de tanto desespero em pensamentos que ela está. E ações mesmo, nenhuma. Realização, nenhuma, porque os pensamentos um atropela o outro e nada funciona. Desencadeamento de pensamentos lógicos. Sabe a famosa razão, né? Ela não consegue resolver problemas simples. Coisas simples do dia a dia, que qualquer um faz com os pés nas costas. Ela faria com os pés nas costas. Ela não consegue mais. Por quê? Está com dificuldade nesse encadeamento de pensamentos lógicos. Ela tem um bloqueio, sabe? Parece que a mente dela não funciona e realmente não está funcionando, né? Fica ali um sentimento de impotência, de frustração com a vida e às vezes aí entra, né, a autoestima baixa. Olha,
eu até mereço isso que está acontecendo comigo. Eu não tenho nada a oferecer. E aí a gente vê muito comum a confusão mental. O que é a confusão mental? Nada mais faz sentido. Ela nem sabe identificar o que é certo, o que é errado, o que é real, o que é ilusão, o que é lógico, o que não é lógico. Pronto, já não consegue discernir mais. Se perdeu. Confusão mental total. Às vezes ela conversa com a gente fala, ó, né, vamos por aqui e tal. Aí você fala, não, ela entendeu. E ele entendeu. E aí ela te liga, ó, eu fiz assim, assim, assim. Aí você fala, meu Deus, por quê? Porque é uma confusão mental. E aí o que ela fez geralmente não funciona. E aí os problemas vão se acarretando, vão aglomerando, vão crescendo, tá certo? Distúrbios do sono. Aqui, amados, não é mais uma dificuldade de descansar, não, de fadiga, igual nós falamos lá. Aqui é distúrbio mesmo do sono. Começa a ter insônia ou um sono demais, intermitente. Quer dormir todo o tempo, né? A gente sabe que isso é um pouco uma fuga, né? Quanto ela mais dorme, mais ela quer dormir. Por quê? Não descansa. A hora que ela abre o olho, ela lembra da situação. Então, assim, fica num círculo. Ou não dorme, tem insônia, ou dorme demais, mas não descansa. O sono é prejudicado. E nós sabemos, amados, que o sono, ele é reparador. O sono é fundamental para o ser humano. Existem pesquisas que dizem, que apontam, que o ser humano pode ficar até 5 dias sem comer. Ele vai ficar debilitado, ele vai ficar um pouco confuso. Mas se a pessoa ficar 3 dias sem dormir, sem descansar, ela começa a ter vários problemas mentais. Ela começa a ter alucinação, ela não raciocina direito. É uma pessoa que está perturbada, não consegue agir da maneira correta como deveria. Amém? Nós estamos no 22. Vamos lá, estamos chegando. Emoção artificial ou labilidade emocional. Que isso, né? Ela deixa de ter coerência emocional. Porque as emoções, ela tem coerência, né? É emoção, mas tem coerência. Tem que ter coerência, né? Ela expressa algum sentimento, algumas emoções que ela nem sabe o real significado. Às vezes a gente depara, nem sei porque eu tô falando isso. Ó, eu nem sei o que sentir mais. Ó, eu nem sei o que pensar, como sentir, de que maneira sentir, né? Fica emocionalmente sem razão. Então, assim, as emoções, ela tem uma lógica, ela tem uma sequência. E a pessoa fica sem essa sequência, sem essa lógica nas emoções. Perda do controle de comportamento. Aqui eu gostaria de atentar aqui, ó. Ele começa a perder o controle nas suas ações. Então, ele fica geralmente muito agressivo. Em quem? Sobre quem? Sobre as crianças da casa e sobre esse adicto. Então, ele vai usar mesmo palavras, ele vai agredir verbalmente e muitas vezes fisicamente os da casa. Ele fica assim, ó, pode olhar para ele como se fosse um cão raivoso, né? Então, assim, ele vai atingir tanto as crianças da casa, o marido, no caso da mãe, as crianças que ali no caso da esposa, ele vai agredir tanto verbalmente como fisicamente, né? É uma maneira dele expressar aquilo ali que está sentindo. É uma maneira dele reagir erradamente. Por quê? Porque está disfuncional. Ele não está no seu quadro normal. Outra coisa que a gente vê muito é mudança de humor. Ora tá tudo bem, ora tá tudo mal. Você não fala, não, olha, tá legal, tá acontecendo, tá indo bem. Mas de repente,
empina a carroça e aí ninguém segura, né? Uma hora ele se sente, porque o comum nosso às vezes você tá feliz e às vezes você não tá tão feliz, né? Nós temos dias e dias. Mas aqui com esse codependente, com esse acometimento dessa doença, ele é ou extremamente feliz ou extremamente deprimido. Ele tem assim, sabe? É 8 ou 80. Com ele não tem pouca coisa. Então o humor dele fica muito difícil, fica uma pessoa difícil de lidar. As pessoas que estão ali ao redor nem sabem o que dizer, tem medo de falar alguma coisa, as crianças passam a temer. O dependente, o adicto, passa a temer essa pessoa, porque não sabe qual vai ser a resposta. E como ele varia de humor, às vezes você fala com ele, ele reage bem. E às vezes você fala com ele, ele reage mal. Então você nunca sabe qual vai ser a reação dessa pessoa. E aí? Como é que você convive? Como que um lar pode produzir coisas boas diante de uma situação dessa? Né? De um descontrole emocional desse. De um humor muito variado. Certo? 25. Incapacidade de manter os sistemas informais de apoio interpessoais. Aqui é agravante. O que ele faz? Para de procurar ajuda. Porque no começo ele até procura ajuda da família, procura uma ajuda de uma liderança, procura ajuda de um amigo. Mas nesse estágio aqui, ele já não acredita mais. Ele não acredita mais nem em Deus, nós vimos lá, né? Então assim, ele deixa de procurar os amigos e a família. Queridos, essa atitude é uma atitude bem insidiosa. É necessário se atentar para isso. Ele não aceita mais convite para sair, por vários motivos. Perde encontro, não responde nem mais às chamadas de WhatsApp, chamadas telefônicas. Primeiro, porque ele nem acredita no outro. Esse mundo dele está muito cinza, está muito nebuloso. E ele sabe, em alguns momentos de lucidez, ele sabe a situação que ele se encontra e que não é legal. Ele não quer que as pessoas vejam ele assim. Ele não quer. Ele se nega a se apresentar na situação caótica que ele se encontra. Isso é o ser humano, né? A soberba, o orgulho. Então, assim, ele afasta. Ele afasta. E às vezes ele afasta, né, no silêncio, ou às vezes ele até se expressa agressivamente em relação à família, em relação a amigos. E aí, em alguns momentos de descontrole, sabe o que ele diz? Minha família me abandonou, os meus amigos me abandonaram. Quando eu estava bem, eu tinha amigos, eu tinha minha família, minha casa era cheia, as pessoas me convidavam para as coisas. Só que agora ninguém nem quer saber de mim, porque eu tô com um problema, né? Quem vai querer ter um amigo problema? Mas na verdade, muitas vezes, ele se afastou. Foi ele que fez essa dicotomia entre os familiares, entre os amigos e as pessoas mais próximas. Ele escolheu, ele teve essa opção. Mas ele não consegue. Lembra lá do bode expiatório? Nunca vai ser ele. Sempre vai ter um culpado. E aqui foram as pessoas que se distanciaram. E não ele, tá certo? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Como é que tá indo aí? Você já assinalou quantas? E aí, como ele mesmo se propõe a ficar sem esses contatos, vem a solidão e o isolamento, não é? É óbvio que aconteça isso, né? Permanece muito tempo solitário, sozinho, se sente abandonado. E aí a autopiedade, a disfunção mental só se agrava, né? Aí o que a gente vê eles fazendo? Bom, eu tenho que levar a criança para a escola, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que cuidar da casa. Só isso. Lazer, divertimento, nada. Nada, nada, nada.
Aí fala, ó, né? Às vezes ainda alguém consegue intervir. E ó, você precisa se aproximar, você precisa, né, interagir. Não, ninguém me entende, ninguém me compreende. As pessoas só sabem falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu tenho um humor variável, que às vezes eu tô agressiva, que eu tô chata, que eu só falo disso. Então, assim, ninguém me entende. Então é melhor que eu fique comigo mesmo. Minha melhor companhia sou eu mesmo. E a gente sabe que a solidão nunca fez bem pra ninguém. Pra ninguém. Então nós precisamos atentar a isso. Tá certo? Outra coisa, 27, visão de túnel. Oh, que isso, visão de túnel? Vamos lá. Só a visão dele é a correta. Só o que ele pensa tá correto. Tudo o que alguém dizer, tudo o que disserem, tá errado. A mente fica fechada. Eu já ministrei aqui sobre, né, que a maior prisão que temos é uma mente fechada. E essa visão de túnel, querido, não passa nada. Tudo o que é dito soa como uma acusação, como uma agressão, como um desrespeito. Só o que ele pensa está correto. Não sai disso de jeito nenhum. Né? Então vamos lá, estamos acabando. Crises de ansiedade e síndrome de pânico. Percebe aonde a codependência vai te levando? Percebe que o negócio, se não for tratado, tende a piorar e piorar muito? A princípio começa com ondas de ansiedade, né? A ansiedade sem aparência específica. Não vai dar certo. Às vezes o dependente tá lá bem, tá tranquilo, atrasou por algum motivo, ou surgiu, não aconteceu alguma coisa. Ixi, eu tenho certeza que ele já aconteceu de novo, e aí começa aquela ansiedade, vai se consumindo, né? Isso vai agravando. Não, tô sentindo. Nossa, eu tenho pressentimento que algo não vai dar certo, e eu tenho pressentimento de que algo está acontecendo e eu não sei. E ali ela vai reagir diante daquele desconforto, que às vezes não tem lógica, né? E tem um agravante que é a síndrome do pânico. A partir do momento que a pessoa começa a viver com medo, ela pode desenvolver uma síndrome de pânico. Eu conheço uma pessoa, para você ver que você não depende, né? Às vezes você acha que você vai ser liberto da codependência quando o adicto, quando o dependente arrumar a sua vida. E não. Tá um exemplo que eu quero te dar, que eu conheço uma pessoa que ela era casada com um dependente químico, e esse dependente químico foi embora. E já fazia uns 6 meses, 8 meses, essa pessoa estava com a síndrome do pânico. Amados, era muito triste de ver o desespero, faltava o ar, ela teve que fazer tratamento, tomar medicamentos. Por quê? Porque desenvolveu uma síndrome do pânico. Queridos, é importante aprender isso, entender isso, racionalizar isso. A partir do momento que você é acometido pela codependência, você está doente. Se o dependente, aquilo na qual o ser em qual você é dependente dele emocionalmente, independente da situação dele, você está doente. Ele pode resolver a vida. Se você não buscar ajuda, você vai continuar doente. Você consegue compreender isso? Eu vejo que assim, ó, é um engano, é um mito muito grande. As mães, as mulheres dizem assim: se meu marido acertar, pronto, aí a nossa vida vai para frente. Se você foi acometido pela codependência e se você não buscar ajuda, esse marido, esse filho pode se tornar assim, ó, exemplo. Você vai ter as atitudes de um codependente. E muitas vezes esse dependente não dá conta. E o que ele faz?
vai embora. E aí você fica, além de tudo, me abandonou. Então, por isso que a gente bate sempre nessa tecla, querido. Por isso que existe esse projeto. Busque ajuda, não sofra sozinho. Busque ajuda, procura se inteirar daquilo que você pode fazer para sair, né? Eu vou parar por aqui, tem vários outros itens aqui, né? Que são relevantes, mas o nosso tempo já está esgotando e eu acredito que nós vamos ter uma oportunidade de voltar nesse assunto para falar, né, de mais. Nós paramos aqui no 28, tem 30, eu tenho 37, não tem muitos, mas eu nomeei aqui 37 questões e numa outra oportunidade eu quero explorar isso com você. Mas eu quero colocar para você numa outra oportunidade também com mais tempo que existe cura, existe luz no fim do túnel, principalmente nós que conhecemos o Senhor. E na próxima oportunidade eu quero colocar para você o que você pode estar fazendo para sair disso. Querido, não subestime a sua doença, não subestime a sua situação, não pensa que você vai sair disso sozinha, que isso vai ser sanado. Não acredite, isso não é verdade, infelizmente. Toda pessoa doente, ela precisa de ajuda. Aquele que descobre que está com uma diabetes, ele precisa ir ao médico, ele precisa tomar o medicamento certo, ele precisa de um acompanhamento. Aquele que se encontra deprimido, ele vai procurar um psiquiatra, ele vai procurar um psicólogo, ele vai buscar ajuda. E a codependência é uma doença. Você precisa buscar ajuda, né? Eu não sei em qual fase você está aqui, né? Aqui, ó, a 37 é o colapso emocional, né? Tem pessoas que chegam a pensar em suicídio. Ou em tipo assim, meu Deus, sabe assim? Em um homicídio mental, tipo assim, nossa, se esse dependente morresse, seria minha salvação. Ou seja, ele vai às últimas consequências. Não espere chegar nisso. Se você detectou aqui algumas coisas que foram ditas, né, ainda ficou para dizer 8 ou 9 itens aqui, por favor, procure ajuda. Eu creio que se você está ouvindo essa live, se você está tendo oportunidade de ser incomodado com esse ensinamento, não é à toa. O Senhor está lançando uma rede, o Senhor está te enviando um barco. Às vezes você está naquela situação de que você não acredita mais nem em Deus. Às vezes você já chegou nesse estágio. Ou você diz que acredita, mas não tem fé, não consegue reagir e se posicionar. E hoje o Senhor está lançando, mandando um barco para te tirar desse naufrágio. O Senhor está enviando um escape para você sair dessa situação. Não ignore, não pense que não é com você. Para de negar que você precisa de ajuda. Só você pode fazer isso. Nós levamos conhecimento, nós nos colocamos à disposição, mas a decisão é sua. É você que tem que decidir. É você que precisa reagir diante desse quadro. Para de se enganar. Para de negar. E vai procurar ajuda. Amém? Eu agradeço a todos. Eu espero que tenha contribuído, né, de alguma maneira com esses ensinamentos. E eu quero fazer uma oração aqui, encerrando e declarando o agir de Deus na sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor sempre encontra, Deus, sempre encontra maneiras de nos ajudar. O Senhor sempre envia, Deus, pessoas, ministrações, situações para que nós possamos ser alcançados. E nessa noite eu quero declarar o mover, o agir sobrenatural de Deus sobre cada vida que está assistindo. Deus, em nome de Jesus, eu declaro quebra de cadeia, quebra de grilhões,
que o Senhor alcance vidas e vidas através dessa palavra. Deus, que o Senhor possa libertar. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que eu profetizo sobre a vida de cada um nessa noite. É liberdade, é quebra de enganos, de mentiras, de sofismas. Senhor, eu declaro Satanás sendo cancelado na vida dessas pessoas. A tua palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, e é isso que eu quero liberar como tua serva. Eu quero liberar nessa noite vida, a vida de Deus sobre essas famílias. Eu declaro a restauração, eu declaro mudanças de comportamentos, eu declaro, Deus, cada lar sendo restaurado, reedificado, reescrito, Senhor, que eles se voltem para o Senhor, que eles possam compreender que em Ti eles podem vencer toda e qualquer dificuldade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu declaro que a paz do Senhor seja constante na sua vida, que a paz do Senhor seja como rios sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que você ama. Amém? Um grande abraço, boa noite.